Desde as brumas da antiguidade, uma história ecoa através dos milênios, sussurrada pelos ventos e pelas ondas, desafiando a compreensão do tempo e da memória humana. Platão, o grande filósofo grego com sua mente prodigiosa, nos legou a narrativa de uma civilização perdida que se tornou a mais enigmática de todas, Atlântida. Visualize uma terra de prosperidade inigualável, onde vales férteis se estendiam por milhas, colheitas abundantes alimentavam milhões e minas profundas revelavam metais preciosos e um oricalco misterioso, o mais valioso dos materiais. Uma sociedade adornada por uma tecnologia que, para sua época, seria considerada magia, desafiando os limites do conhecimento humano e erguendo estruturas colossais que resplandeciam sobre o sol. Seu poder era tão vasto quanto o oceano que a cercava, um domínio que se estendia por mares e territórios distantes, com frotas imponentes e um exército inigualável. Riquezas incalculáveis, acumuladas ao longo de eras, sustentavam um império com uma influência global inimaginável. No entanto, essa civilização tão grandiosa e aparentemente invencível teve um fim abrupto e cataclísmico. Em uma única e fatídica noite, uma noite de terror inimaginável e furor elementar, Atlântida desapareceu sobre as águas, tragada por uma catástrofe divina de proporções apocalípticas. Mas a pergunta que ressoa por séculos, ecoando em cada expedição e em cada texto antigo, é mais profunda do que a busca por ruínas. Seria a Atlântida apenas um mito elaborado, uma fábula filosófica criada por Platão para ensinar lições morais sobre a soberba humana e a impermanência do poder? Ou a lembrança assombrosa e dolorosamente real de um império que verdadeiramente existiu, tão poderoso quanto efêmero, e que foi brutalmente apagado pelos anais da própria história, restando apenas um sussurro nas profundezas? Nos diálogos de Tameu e Crítias, Platão não poupa detalhes. Ele descreve Atlântida como uma ilha majestosa situada além das colunas de Hércules, o que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar. Imagine uma metrópole construída sobre círculos concêntricos de terra e água, onde um povo próspero ergueu templos monumentais de tirar o fôlego, canais gigantescos que serpenteavam pela paisagem e uma sociedade que, embora inicialmente baseada em sabedoria e virtude, gradualmente se viu corrompida pelo poder militar e pela ambição desmedida. A própria grandeza de Atlântida, paradoxalmente, tornou-se sua ruína. A busca incessante por domínio sobre outros povos, a arrogância inflada e o orgulho descomedido levaram os atlantes a desafiar não apenas os impérios vizinhos, mas os próprios deuses do Olimpo. Essa escalada de pretensão culminou em uma guerra devastadora contra a antiga Atenas, um confronto épico que selaria o destino do império. Platão nos conta que os atlantes perderam não apenas a guerra no campo de batalha, mas também a crucial proteção divina. E foi nesse momento exato de desgraça e abandono celestial que a tragédia cósmica começou a se desenhar, selando o destino de um império que ousou ser maior que os céus e desafiar a ordem do universo. Segundo o relato angustiante de Platão, os deuses, ultrajados por tamanha insolência atlante, não hesitaram em seu julgamento. Decidiram punir a ilha de forma avassaladora e definitiva. Tremores violentos rasgaram a terra sob seus pés. Erupções vulcânicas colossais lançaram chamas e cinzas ao céu, obscurecendo o sol. Ondas gigantescas, como punhos divinos, se ergueram do oceano e engoliram a ilha inteira. Em uma única noite, uma noite de terror inimaginável e devastação sem precedentes, toda a sua glória, sua tecnologia avançada e sua civilização florescente afundaram, desaparecendo para sempre nas profundezas escuras do mar. Mas o fim físico de Atlântida foi apenas o começo de seu mito. Ao longo dos séculos que se seguiram, essa história inspirou e atormentou a mente humana. Estudiosos dedicados, exploradores destemidos e até impérios inteiros se perguntaram, com fascinada curiosidade, onde exatamente estaria a Atlântida. Muitos acreditam que ela repousa submersa nas profundezas do Atlântico, talvez em áreas inexploradas entre continentes. Outros defendem que poderia estar nas Américas, com suas próprias lendas de dilúvios e cidades perdidas.
Há ainda quem a situa nas águas turquesas do Mediterrâneo, em locais como Santorini, e até os que apontam para as gélidas e inóspitas terras da Antártida, sugerindo uma mudança de polo catastrófica. A cada nova teoria, a cada expedição audaciosa, a cada ruína submersa encontrada que atiçava a imaginação, uma pergunta fundamental persiste em ressoar através do tempo. Seria a Atlântida apenas uma alegoria moralizante, um conto para nos guiar? Ou existem provas reais, tangíveis, de que essa magnífica civilização de fato existiu e foi obliterada pela fúria combinada da natureza e dos deuses? Aqui, o véu entre o mito e a realidade começa a se afastar, revelando uma grande reviravolta. Alguns arqueólogos e cientistas modernos sugerem que Platão, ao narrar a queda de Atlântida, pode ter se inspirado em catástrofes reais e devastadoras, como a destruição da ilha de Santorini, causada por uma erupção vulcânica massiva no Mar Egeu, que, de fato, engoliu parte da ilha e devastou uma civilização minoica próspera. Outros apontam que antigas civilizações avançadas, como os egípcios com seu conhecimento enigmático, ou os povos meso-americanos, com suas pirâmides e calendários complexos, podem carregar, em suas lendas e arquiteturas, fragmentos da memória de uma Atlântida ou de uma era anterior de grande saber e poder. O mistério se aprofunda ainda mais quando mapas antigos, como o de Piri Reis, que parecem mostrar terras ainda desconhecidas para sua época, e relatos de tecnologias perdidas, indicam que houve civilizações muito mais avançadas do que imaginamos para seus respectivos períodos. E se a história de Atlântida não fosse apenas sobre uma cidade submersa, um império de ouro e poder que desapareceu, mas sim um aviso atemporal, uma parábola sobre como a arrogância, a cobiça e a desconexão com o equilíbrio natural e divino podem destruir até as sociedades mais poderosas e avançadas que o mundo já conheceu? Hoje, Atlântida permanece como o maior e mais sedutor enigma da antiguidade, um testamento silencioso de uma era que talvez jamais tenhamos compreendido. É um nome que ecoa em nossa mente e alma, não importa se a consideramos um mero mito, uma profunda metáfora filosófica ou uma realidade histórica esquecida, aguardando ser redescoberta. Sua história, transcrita por Platão e perpetuada pela curiosidade humana, atravessou milênios, inspirando inúmeros livros de ficção e ensaios, filmes épicos, composições musicais e, até hoje, alimentando expedições de caçadores de tesouros e arqueólogos subaquáticos em busca de seus segredos. Seja como símbolo pungente de uma civilização gloriosa perdida, um paraíso utópico desfeito pela soberba e desequilíbrio, ou como uma lição de humildade atemporal para toda a humanidade, a lenda de Atlântida ressoa com uma verdade universal. Nenhuma potência, por mais magnífica ou avançada, é verdadeiramente eterna. O mesmo destino implacável que engoliu a cidade submersa e suas maravilhas serve como uma reflexão profunda e urgente para a nossa própria era, saturada de avanços tecnológicos sem precedentes e confrontada por dilemas morais complexos. Nossa civilização, com toda a sua grandiosidade, suas inovações e suas intrínsecas contradições, será lembrada daqui a milênios? E se, no futuro distante, a nossa própria civilização for recordada apenas como uma lenda, um eco distante de algo grandioso que existiu e por fim desapareceu, seremos nós a próxima Atlântida? Para desvendar essa e outras questões, vamos mergulhar ainda mais fundo nas teorias que tentam localizar a lendária civilização. Desde o platô de Bimini, com suas formações rochosas enigmáticas no Caribe, que alguns interpretam como vestígios de construções antigas, até a misteriosa estrutura de Richat, conhecida como o Olho do Saara. Esta formação geológica circular vista do espaço guarda uma semelhança surpreendente com as descrições platônicas de Atlântida, gerando debates acalorados entre geólogos e defensores da teoria Atlante. Mas não paramos por aí. Exploraremos também as especulações persistentes sobre uma Atlântida repousando no fundo do Oceano Atlântico, talvez nas profundezas que cercam as Ilhas Canárias ou os Açores, pontos estratégicos que poderiam ter sido o ápice de um vasto império marítimo.
E há ainda a teoria mais excêntrica, mais fascinante, de uma civilização avançada que poderia ter prosperado sob o gelo da Antártida, em um passado remoto, antes que mudanças climáticas drásticas a cobrissem. Cada uma dessas localizações propostas carrega consigo um conjunto de evidências intrigantes e mistérios sem solução. Seria a verdade um mosaico de todas elas? Ou estamos, talvez, procurando nos lugares errados? Ou, ainda mais intrigante, a chave para desvendar o maior enigma da antiguidade estaria bem debaixo dos nossos narizes, escondida à vista de todos, aguardando ser reconhecida por aqueles que ousam ver além do óbvio? Talvez, mas a saga de Atlântida transcende a mera busca por uma localização física. Sua lenda se entranhou nas profundezas da cultura humana, inspirando mentes brilhantes e alimentando o misticismo por séculos. A influência de Atlântida vai muito além da história e da arqueologia. Ela inspirou sociedades secretas como a Teosofia de Helena Blavatsky, que acreditava em raças raiz atlantes, seres de sabedoria ancestral que supostamente precederam a humanidade moderna e influenciaram o desenvolvimento de civilizações subsequentes. Para Blavatsky, Atlântida não era apenas uma ilha, mas um continente habitado por seres com poderes psíquicos e tecnologias espirituais. Místicos como Edgar Cayce, o profeta adormecido, afirmavam ter visões detalhadas da vida atlante, descrevendo uma sociedade altamente avançada com cristais energéticos capazes de fornecer energia e cura. Suas leituras de vida frequentemente mencionavam Atlântida como a fonte de grande conhecimento e de uma profunda catástrofe resultante do mau uso do poder e da tecnologia. Atlântida, assim, tornou-se um pilar para inúmeras teorias da conspiração e movimentos espirituais que buscam a sabedoria perdida de um passado glorioso. É mais do que um mito, tornou-se um farol para o oculto e o desconhecido, um ideal de uma era de ouro da humanidade, um tempo antes da queda moral e tecnológica. Essa persistente atração pelo invisível e pelo ancestral demonstra o poder duradouro da história de Atlântida na psique coletiva. Como uma lenda tão antiga consegue moldar crenças e inspirar mistérios até os dias de hoje? Essa resiliência da lenda reside em sua capacidade de preencher lacunas em nossa própria compreensão do passado, oferecendo uma explicação para o inexplicável e uma promessa de conhecimento oculto. Atlântida se tornou um farol para o oculto e o desconhecido, um ideal de uma era de ouro da humanidade, onde sabedoria e tecnologia eram abundantes, mas eventualmente perdidas. Sua narrativa serve como um lembrete de que há muito mais em nossa história do que os registros oficiais podem revelar, mantendo acesa a chama da curiosidade e da busca por verdades mais profundas. E se a busca mística por Atlântida pode parecer abstrata, a ciência, por sua vez, tem se munido de ferramentas cada vez mais sofisticadas para tentar desvendar esses mistérios. Com o avanço implacável da tecnologia, a busca por evidências físicas de Atlântida ou de civilizações perdidas submergiu-se dramaticamente. Sonar de alta resolução, imagens de satélite de precisão inédita e veículos operados remotamente, ROVs, estão desvendando os segredos das profundezas do mar como nunca antes. Nos últimos 100 anos, cidades submersas reais foram encontradas, como as impressionantes ruínas de Pavlopetri, na Grécia, que datam de 3000 a.C., e as enigmáticas estruturas de Yonaguni, no Japão, com formações que parecem inegavelmente artificiais. Embora estas não sejam Atlântida, essas descobertas provam inequivocamente que civilizações antigas podem, de fato, ter sido engolidas pelo mar, mantendo viva a esperança de que um dia a verdadeira Atlântida possa ser encontrada. O oceano ainda guarda segredos capazes de reescrever nossa história? Além da caçada física por ruínas submersas e a incessante busca por evidências tangíveis, o legado mais profundo de Atlântida reside, paradoxalmente, em sua poderosa mensagem simbólica. Ela ressoa como um eco milenar que nos ensina sobre a intrínseca fragilidade da natureza frente à ambição desenfreada do homem, alertando de forma premonitória sobre a ecologia, o impacto da intervenção humana e a necessidade urgente de um equilíbrio ambiental sustentável. A lenda questiona com profundidade filosófica o próprio papel da tecnologia. Seria ela um dom transformador capaz de elevar a humanidade ou uma maldição incontrolável que, sem sabedoria, pode precipitar a ruína? E, fundamentalmente, a história atlante nos impele a refletir sobre a moralidade do poder.
Como a busca desenfreada por domínio territorial, a cobiça material e a arrogância desmedida podem, de fato, levar uma civilização inteira à autodestruição, não importando quão tecnologicamente avançada ou militarmente poderosa ela tenha se tornado? A narrativa de Atlântida atua assim como um espelho cristalino para nossa própria era, um lembrete vívido e urgente de que o verdadeiro progresso, aquele que realmente perdura e beneficia a todos, reside na sabedoria, na humildade e no respeito incondicional pelos limites naturais e éticos. Afinal, a maior e mais crucial lição de Atlântida pode não ser onde ela afundou, ou mesmo se ela existiu fisicamente como descrita por Platão, mas por que isso teria acontecido e se nós, como humanidade do século XXI, estamos verdadeiramente dispostos a aprender com essa tragédia ancestral para moldar um futuro fundamentalmente diferente? Para desvendar essa verdade e assimilar as lições mais profundas que Atlântida pode nos oferecer, é essencial retornarmos à busca de sua existência física. Vamos mergulhar ainda mais fundo, explorando as teorias persistentes que tentam localizar essa civilização perdida. Desde o platô de Bimini, com suas formações rochosas enigmáticas que alguns creem ser ruínas submersas no Caribe, até a misteriosa estrutura de Richat, conhecida como o Olho do Saara, uma formação geológica gigantesca no deserto da Mauritânia que, para muitos, se assemelha de forma assustadora às descrições platônicas da capital Atlante. Exploraremos também as especulações sobre uma Atlântida repousando no fundo do Atlântico, talvez nas profundezas das Ilhas Canárias ou Açores, regiões de intensa atividade vulcânica. E não podemos ignorar a teoria mais excêntrica, mas incrivelmente fascinante, de uma civilização avançada escondida sob o manto de gelo da Antártida, revelada por antigas cartas náuticas e pesquisas recentes. Cada uma dessas possibilidades nos força a questionar: será que estamos procurando nos lugares errados, ou a chave para o maior mistério da antiguidade está sob nossos narizes, escondida à vista de todos, esperando apenas que os olhos certos a reconheçam? No entanto, para além da incessante caçada física por suas ruínas, o legado mais profundo de Atlântida reside, de fato, em sua poderosa mensagem simbólica. Essa antiga lenda transcende a arqueologia e nos alcança em nossa própria realidade, ensinando-nos sobre a intrínseca fragilidade da natureza diante da ambição humana desmedida. É um alerta pungente sobre a importância vital da ecologia e a necessidade urgente de um equilíbrio ambiental que, por vezes, negligenciamos. A história de Atlântida nos força a questionar o próprio papel da tecnologia. Seria ela um dom que nos eleva a novos patamares de civilização, ou uma maldição que, em mãos erradas, pode precipitar nossa própria ruína? E, fundamentalmente, ela nos faz refletir profundamente sobre a moralidade intrínseca ao poder. Como a busca desenfreada por domínio, a cobiça e a arrogância podem invariavelmente levar à autodestruição, não importando quão avançada, poderosa ou inabalável uma civilização possa parecer. A narrativa de Atlântida é, em essência, um espelho atemporal para a nossa própria era, um lembrete vívido de que o verdadeiro progresso não se mede apenas em avanços materiais ou conquistas territoriais, mas reside, acima de tudo, na sabedoria, na humildade e na capacidade de coexistir. Afinal, a maior lição de Atlântida pode não ser onde ela afundou, mas por quê, e se estamos dispostos a aprender com ela. Entre mito e realidade, entre as lendas e as profundezas inexploradas do oceano, Atlântida continua viva. Não nas ruínas submersas de uma cidade perdida, mas sim no imaginário humano que, incansavelmente, busca a verdade e o conhecimento por trás de cada mistério. Sua lenda nos lembra da vasta extensão do tempo, da efemeridade de qualquer poder e da eterna busca por um passado que se recusa a ser completamente esquecido. A história de Atlântida, com sua ascensão gloriosa e sua queda dramática, é mais do que um conto antigo. É um espelho que reflete as ambições e os perigos da própria civilização. Enquanto continuamos a explorar as profundezas do nosso planeta e a decifrar os enigmas das culturas antigas, a esperança de desvendar a verdadeira natureza de Atlântida permanece. Seja ela uma inspiração para uma era de ouro ou um sombrio aviso, sua essência perdura. Qual mistério antigo você quer que a gente desvende a seguir?
Comente e explore conosco. E se gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para mais vídeos como este. Sua jornada pelo conhecimento continua aqui, onde as lendas ganham vida e a história revela seus segredos mais profundos.